Olá, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso de diodos. E hoje a gente vai continuar resolvendo exercícios sobre o diodo Zener, que é o nosso elemento de estudo nesse momento. E aí o que acontece? Hoje a gente vai resolver um exercício utilizando o outro modelo que a gente mostrou, que é o modelo de segmentos lineares. E o circuito que a gente vai resolver é bem parecido com os outros que a gente vem resolvendo. Tem uma fonte de tensão na entrada, uma resistência, o diodo Zener, e a resistência de carga, e aqui eu tenho uma tensão Vs, que é igual à tensão do Zener, né? Quais são os dados para a gente conseguir resolver esse exercício, né? O que é que ele quer que a gente resolva na verdade? Bom, ele diz que a resistência dinâmica do Zener vale 20 ohms, a tensão do Zener é 9 volts para uma corrente de Zener de 5 mA, a tensão da entrada varia entre 12 e 18, a corrente na carga varia entre 0 mA e 5 mA, e ele pergunta o seguinte: qual é o valor desse R aqui, de modo que a corrente mínima do Zener seja 10 mA, quais são os valores mínimo e máximo da tensão de saída, que é a mesma tensão do Zener, e qual a potência máxima dissipada pelo Zener. Tá legal? Então, para a gente resolver esse problema, a gente precisa saber o seguinte. Eu vou estar dizendo mais uma vez, tal como a gente resolveu no exercício passado, que a corrente nessa resistência aqui, ela é IR. Aqui eu tenho a corrente no Zener e aqui eu tenho a corrente na carga. Tá legal? E aí o que é que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar disso aqui, ó, que o modelo que a gente está utilizando é esse aqui. O meu Zener, mais ou menos VZ aqui, tá? Ele está sendo modelado da seguinte forma. Uma fonte de tensão constante, dada por VZ0, e a resistência dinâmica RZ, e a corrente que está passando por esse circuitinho aqui vale IZ. Tá legal? Então a gente mostrou isso na aula que a gente explicou os modelos. Se não assistir essa aula, vai lá, assiste para poder revisitar esse conteúdo. Tá legal? E a gente vai estar utilizando esse modelo aqui para resolver esse problema. O que é que a gente precisa saber de início? Tá? A gente precisa saber o seguinte, ó. Quem é essa tensão VZ aqui, dada por esse modelo de segmentos lineares aqui, né? Quem é VZ? VZ é isso aqui, ó. VZ é VZ0, tá? Mais RZ vezes IZ, que é essa tensãozinha aqui. Essa tensão de entrada é VZ0 mais RZ, IZ, que é a corrente que está circulando por essa resistência, é a corrente do meu Zener. Tá legal? Aí, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte, a gente tem que esse RZ aqui vale 20 ohms e que VZ vale 9 para IZ igual a 5 mili. Com isso, dá para eu calcular VZ0. Tá legal? E aí o que é que acontece? Então, quem é VZ0? VZ0 então vai ser VZ, que vale 9, menos RZ, que vale 20, vezes IZ, que para esse caso, de VZ sendo 9, ele vai valer 5 mA. Tá legal? Quando você faz essas continhas, isso aqui vai te dar 8,9 volts. Então, essa fonte de tensão aqui, ela vale 8,9 volts. Tá legal? Aí, o que é que acontece mais? Olha só, ele quer o valor de R quando IZ é mínimo. Com IZ mínimo, dá para a gente calcular o VZ mínimo. Tá? Então, quem é VZ mínimo? VZ mínimo acontece quando a corrente do Zener é mínima. Então, eu posso utilizar essa expressãozinha aqui para calcular o VZ mínimo. Então, VZ mínimo é igual a VZ0 mais RZ e Z mínimo. Tá legal? Então, substituindo aqui os valores, VZ mínimo, olha só, vale VZ0, mais VZ0 a gente acabou de calcular, vale 8,9, mais RZ, que vale 20, multiplicado pela IZ mínimo. Quem é IZ mínimo? IZ mínimo que ele disse aqui, ó, vale 10 mA. Tá legal? Então, quando você faz essas continhas, você vai obter 9,1 volt. Tá legal? Olhando para essa malha aqui, a gente percebe que essa tensão é a soma da tensão nessa resistência mais a tensão do Zener. Tá legal? Então, V é igual a tensão na resistência, que vale R vezes a corrente na resistência, mais a tensão do Zener. Tá legal? Isso aqui ainda pode ser reescrito dessa forma, ó. R vezes IR mais IR é a soma dessas duas correntes aqui. Tá legal? Então, IR vai ser IZ mais IL, aí mais VZ, né? Tá legal? E aí, o que é que acontece? Para eu determinar o R, quando o IZ for mínimo,
tá? Para IZ ser mínimo, esse VZ tem que ser mínimo. Se esse VZ é mínimo, essa tensão de entrada também é mínima, tá legal? Só que o IZ é mínimo quando o IL é máximo. Por quê? Porque é o seguinte, ó, IZ é igual a IR menos IL, tá? E aí o que é que você tem? Esse Z aqui é mínimo quando esse L aqui ele for máximo, tá? Então, quando esse Z aqui for mínimo, esse L é máximo. Quando esse Z for mínimo, esse VZ é mínimo. E quando esse VZ for mínimo, essa tensão de entrada aqui também vai ser mínima, tá legal? E aí a sua expressão fica dessa forma aqui, ó. A sua expressão fica dessa forma aqui, tá legal? Ou seja, tensão de entrada mínima é igual a resistência multiplicado pelo IZ mínimo mais o IL máximo, devido a essa expressãozinha aqui, mais o VZ mínimo. Tá legal? O que acontece quando IZ é mínimo, tá? E aí, isolando o R aqui, né? Você fica com isso aqui, quando você isola o R, tá? Então, você vai ficar com V mínimo menos VZ mínimo, dividido por IZ mínimo mais IL máximo, tá legal? E todos esses valores a gente tem. Por quê? V mínimo é 12 volts, tá? E o L máximo é 5 mili, tá legal? E o VZ mínimo, a gente determinou aqui, ó, valendo 9,1 volt, tá legal? Então, é só substituir. Então, substituindo, fica assim. Então, quando você substitui, fica 12 menos VZ mínimo, que é 9,1, IZ mínimo é 10 mili e o IL máximo é 5 mili. Quando você faz essas continhas, o R vai dar 193,33 ohms, tá legal? E aí, esse seu circuitinho aqui, ele fica de que forma? Ele fica assim, ó. Então, você tem uma tensão variável aqui, e a resistência que você acabou de calcular, 193,33. O seu diodo Zener está sendo substituído pelo modelo de segmentos lineares, com VZ0, que vale 8,9, e uma resistência dinâmica que vale 20 ohms, e aqui você tem a sua resistênciazinha de carga. Tá legal? Mas nesse tempo, a gente já determinou o valor mínimo da tensão de saída, que é a tensão do Zener, que vale 9,1, e já determinamos também o valor da resistência quando a corrente de Zener é 10 mA, que é a corrente mínima, tá? Pelo Zener. Tá legal? A gente agora precisa determinar o valor máximo da tensão aqui na minha saída. Tá legal? Qual é o valor máximo dessa tensão de saída? Olhando para essa expressão aqui, ó, ou seja, essa tensão de saída VZ é máxima quando o IZ for máximo. Então, VZ máximo é igual a VZ0 mais RZ multiplicado por IZ máximo. Tá legal? VZ0 a gente tem, RZ a gente tem, mas IZ máximo a gente não tem. A gente não tem IZ máximo. Como é que a gente calcula IZ máximo? Se a gente observar essa expressão aqui, tá? A gente sabe o seguinte, que o IZ é máximo, isso aqui vai ser máximo, quando o IL for mínimo. Então, o IZ vai ser máximo quando o seu IL for mínimo. Quem é o IL mínimo? Foi dado, ó, vale 0 mA, ou seja, quando nenhuma corrente passa pela carga, né? Quando toda a corrente aqui da minha entrada passa pelo meu Zener, é que o meu IZ vai ser máximo, ou seja, quando eu não tenho corrente passando pela carga. Então, toda a corrente vai estar passando por esse circuitinho aqui, por essa malha desse circuito, né? Então, quando essa corrente aqui for zero, eu tenho que calcular apenas essa corrente aqui, né? Que eu vou chamar de IZ máximo, quando essa corrente aqui, ela for 0 amperes, tá legal? Então, essa corrente, ela vai estar passando por essa malha aqui. Então, quanto é que vale IZ máximo? IZ máximo vai valer o seguinte, né? Vai valer a tensão da entrada menos a tensão 8,9 dividido pela soma dessas resistências, porque vão estar em série. Tá legal? Mas essa tensão aqui é a máxima ou a mínima no IZ máximo? Essa tensão aqui, ela vai ser a máxima. Por quê? Porque quando esse Z aqui for máximo, esse VZ é máximo e isso aqui também vai ser máximo. Tá legal? E o valor de V máximo a gente tem? Tem, vale 18 volts. Tá legal? Então, IZ máximo vai valer 18 menos VZ0, que é 8,9, tá? Dividido pela soma dessas duas resistências. 193,33 mais 20. Quando você faz essas continhas, você vai obter
42,65 mA, tá legal? Esse valor eu posso substituir nessa expressão e fazer o cálculo de VZ máximo, tá? E aí como é que vai ficar? VZ máximo vai ser igual a VZ0, que vale 8,9, mais RZ, que vale 20, multiplicado pela corrente máxima no Zener, né? Que vale 42,65 mili. Tá legal? Quando você faz essas continhas, o seu VZ máximo vai valer 9,75 volts. Tá legal? Com o valor de VZ máximo e de IZ máximo, a gente pode calcular a potência máxima dissipada pelo Zener, né? O PZ máximo. Tá legal? Que vale VZ máximo vezes IZ máximo. Ou seja, PZ máximo vai valer VZ máximo que vale 9,75 vezes IZ máximo que vale 42,65 mili. Você faz essas contas, você vai obter 415,84 miliwatts. Tá legal? Beleza? Então, esses são os procedimentos para você resolver um exercício desse tipo com o diodo Zener sendo modelado pelo modelo de segmentos lineares. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos, curte, comenta, porque assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você e vai poder mostrar essa aula para outras pessoas também que tenham interesse nesse tipo de conteúdo, tá legal? Então, eu desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau!